Esta é a segunda aula de uma série, de um curso, na verdade, um curso online que está aqui no nosso canal da Escola Aprender, sobre como passar em concurso. Na primeira aula, a gente falou ou comparou, que passar no concurso é como subir uma montanha, como o Monte Everest. Como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente pode começar a pensar em subir uma montanha? Se você não assistiu a nossa aula, volta lá, tá aqui no link na descrição, então clica aqui na carinha desse senhor para o alto e além, e aí assiste a primeira aula e volta aqui para a nossa segunda aula, tudo bem? Então, vamos continuar então, depois de você ter assistido a primeira aula, assista agora a segunda aula, ou assiste agora a segunda, depois a primeira, você é quem sabe. Para subir a montanha do Everest, ou qualquer montanha, para vencer um desafio, a gente precisa conhecer o caminho. A gente precisa saber para onde vai. E principalmente se preparar. O que você está levando consigo? Qual a sua bagagem? Para onde você vai? Nossa aula de hoje, nossa conversa de hoje é justamente sobre isso. Como é que você pode pensar em subir uma montanha se você ainda não se preparou para isso? O que você então está levando consigo? O que você está carregando? Como é que você vai pensar na sua bagagem para um concurso? Imagine agora o que você precisa levar. Você já parou para, antes de começar essa jornada, você já parou para pensar o que você precisa ter com você? Eu tenho pelo menos 3 ideias sobre isso. A primeira ideia é o seu conhecimento, o seu conteúdo, aquilo que você tem, aquilo que você desenvolveu, que a gente chama de inteligência, aquilo que você carrega de conhecimento, de conceitos, de equações, o que quer que seja que você estudou. A segunda coisa seriam as habilidades, a sua capacidade de realizar. Como é que você vai conseguir realizar um concurso? Quais são as suas características de ação em relação a um concurso? A terceira coisa são as atitudes, são os comportamentos que você deve ter. É algo muito relacionado à mente, mas não necessariamente ao conhecimento, à inteligência ou à ação, mas sim aquilo que te põe para a ação, aquilo que te faz mexer. Vou falar hoje sobre atitudes em aulas futuras, vamos falar um pouco das habilidades e dos conhecimentos. Mas vamos centrar nossa conversa de hoje no que vai te diferenciar de todos os outros candidatos. Evidentemente, um concurso só acontece porque existem poucas vagas e mais candidatos. Vai haver uma seleção. Então você vai ter que se diferenciar de alguma forma no conhecimento, nas habilidades e na sua atitude. O que vai te diferenciar do outro terá que ser esse conjunto, esse chá. Você vai ter que formar esse chá para conseguir superar a dificuldade e a concorrência e passar no seu concurso, naquilo que você deseja. Então vamos examinar um pouquinho a palavra atitude e ter algumas ideias de atitudes que você tem que ter para realizar e passar em concursos. Vamos falar primeiro então que você precisa sempre prestar atenção. Não adianta você fazer a matrícula num curso preparatório para um concurso e sentar lá no fundão e ficar conversando como você fazia na escola. Ou sentar lá no meio e ficar prestando atenção nas pessoas. Na verdade, se possível, e você não se sentir muito desconfortável, sente na primeira ou na segunda fila. Por quê? Porque você está lá para se preparar e vai definir a sua vida profissional. Então não adianta você querer agir que nenhum colegial, que nenhum adolescente que está lá para se divertir, que está lá para fazer outras coisas, outras descobertas. Você precisa prestar atenção nos conhecimentos que você precisa adquirir. E não só isso, você tem que prestar atenção em muito mais coisas. Você tem que prestar atenção em datas, você tem que prestar atenção em concorrência, você tem que prestar atenção nos conteúdos que tem que estudar, você tem que estar conectado com aquilo que vai fazer. Num estado de alerta, parecido com um guerreiro samurai que ao estar diante de um duelo, de um combate, ele presta atenção
em tudo, não perde nenhum detalhe. Então você precisa prestar atenção. E essa é uma atitude que é geral, não apenas especificamente numa aula, mas em todo o processo para a realização do concurso. Determinação. Eu não conheço ninguém que tenha passado em concurso que não tenha se compromissado, que não tenha feito um compromisso consigo mesmo de passar em concurso. Determinação, aquela atitude de que de fato vai fazer aquilo e vai pagar o preço de fazer aquilo. Seja em forma de sacrifício, na questão do tempo dedicado aos estudos, ou numa questão financeira de pagar um curso preparatório, ou numa questão de trocar momentos de lazer com a família por momentos de estudo. Determinar significa ter resolução e não voltar atrás. É o compromisso, é o que vai diferenciar aquela vontade, aquele sonho, aquele desejo de transformar isso em realidade. Não adianta, todo mundo quer ficar rico. Todo mundo que se inscreve no concurso quer passar. Mas só os determinados, só os compromissados é que de fato passarão. Você precisa também ter sua determinação. Você precisa ter a ação de terminar aquilo que começou e não parar mais até conseguir. Diz-se no jargão fazer concurso até passar. Escolha a sua área, escolha aquilo que você deseja e realize aquilo. Faça a ação até terminar, determinado a finalizar aquilo que começou. Você vai ter que entender que tem que dedicar tempo e trabalho. Para qualquer ação na sua vida, é preciso dedicar tempo e trabalho. Tempo para estudar, tempo para se preparar. Não adianta estudar apenas quando abriu ou lançar o edital do concurso. Não adianta pensar em estudar, que é o trabalho do concurseiro, apenas quando abriu o edital. Você precisa se dedicar antes. Você precisa trabalhar antes, se preparar, desenvolver aquilo que a gente chamou de chá: conhecimento, habilidades e atitude. Tempo vai te ajudar a se preparar melhor. Trabalho vai te trazer aquilo que você precisa. Então é preciso que, dentro do conjunto de atitudes que você precisa desenvolver, saber que precisa dedicar trabalho e tempo àquilo que você deseja. É preciso se motivar. É preciso ter uma motivação, ação para se mover. O motivo, a causa. A gente vai trabalhar agora no final dessa aula os motivos. Então aguarde até o final para realizar um exercício. Eu peço que daqui a pouco você pause o vídeo e anote. Ou então, se já estiver anotando, ótimo, fique com seu caderno aí de anotação. E a gente vai fazer um exercício sobre motivação no final dessa aula. Então, não pare, vai até o fim, ok? Cuidado com a lei de Murphy. Você precisa estar preparado. Tem um pouco de conexão com aquilo de prestar atenção, mas eu quis trazer isso porque é o seguinte. Muita gente vai fazer no dia da prova, esquece caneta, leva celular, faz coisas que, se ele se preparasse antes para não errar, não teria problemas. Às vezes não leva um lanche, fica com fome, ou então não faz aquilo que deveria fazer para evitar errar o caminho. Por exemplo, visitar o local de prova antes, ler corretamente o edital, anotar os pontos principais, tirar as dúvidas que porventura possa ter, se preparar para os acontecimentos que não são previsíveis ou que são previsíveis e você não se preparou. Sempre procure se desenvolver na anti-lei de Murphy. Que é a lei de Murphy, que é aquilo que pode dar errado, vai dar errado, ou pode acontecer e tem que tomar muito cuidado. Então se prepare na anti-lei de Murphy. Sempre pode acontecer algo errado. Então, por isso você precisa se preparar diminuindo a quantidade de situações
que você pode evitar. Por exemplo, tem gente que chega atrasado. Todo ano a gente vê o pessoal fazendo o Enem e chegando aquele povo correndo, desesperado, exasperado, aquela agonia. Por quê? São pessoas que não contaram com a lei de Murphy. Saíram em cima da hora, tiveram outros problemas financeiros, não sei qual foi a situação, mas não se prepararam de alguma forma e aconteceu algo errado. Então você precisa diminuir isso. Por favor, não vai perder o seu concurso estando preparadíssimo porque chegou atrasado. Então sempre se prepare porque algo pode dar errado. Tem que ser criativo, tem que ter iniciativa, tem que começar a criar o hábito de ser criativo. Você precisa entender que a sua mente ela trabalha com criatividade. E você precisa ser criativo. Você precisa aprender de formas novas, ter novas estratégias, conseguir fazer algo diferente do seu concorrente. Tudo isso vai te ajudar. Então você vai ter que sempre se habituar a ser criativo. Melhorar, por exemplo, o seu local de estudo, melhorar as formas que você tem de aprender, traçar estratégias novas para aprender de forma correta. Tudo isso é muito importante. Então, seja mais criativo. Procure ter a iniciativa de gerar novas situações, até porque nós aprendemos diante de situações novas. Às vezes você já estudou e se preparou diversas vezes para aquela mesma prova, mas aí está tão enfadado, está tão entediado que não consegue mais aprender nada novo e acaba repetindo os mesmos erros, ou então não aprendendo nada de novo, para não conseguir passar. Então, seja criativo e tenha iniciativa para gerar novas ideias. E aí, por fim, você tem que ter um domínio próprio, um domínio de tudo ao redor, se organizar, montar horário de estudo, ter o hábito de estudar, dominar-se na escolha daquilo que é bom para você agora, mas que vai te trazer algum sacrifício, mas no futuro vai te trazer o sucesso, vai te trazer o prazer e a alegria da vitória. Então o domínio próprio é algo que você precisa praticar bastante. Muita gente não consegue, por exemplo, parar de sair aos finais de semana. Não estou dizendo aqui para você parar completamente de sair ao final de semana, mas não dá para pausar pelo menos por uma semana, duas, aquela saída de fim de semana. Não dá para pausar um pouco, dominar-se e diminuir o uso de redes sociais. Pelo menos, ao invés de ficar o dia inteiro, fazer isso durante 1 hora por dia ou meia hora por dia. Que tal diminuir um pouco isso e usar esse tempo extra para estudar, para aprender ou simplesmente para relaxar e dormir melhor? Porque dormir também é muito importante. Então, ter o domínio próprio, controlar-se, controlar a situação que você vai fazer. Imagina o seguinte, já pensou se um general vai entrar no campo de batalha e ele não tem o domínio próprio, o domínio das emoções para conseguir comandar corretamente os seus subordinados? O que vai acontecer com ele? Ele vai tomar decisões ruins. Muitas pessoas têm problemas no dia do concurso porque não se prepararam adequadamente. E por causa disso não conseguem ter domínio das próprias emoções. Então é preciso, quando você se prepara adequadamente, quando você tem um controle da situação, você certamente vai atingir a calma suficiente para se dar ao luxo de responder corretamente tudo aquilo que você sabe. Muitas pessoas, ao saírem de provas, poxa, aquela questão era assim. Por quê? Porque elas não tinham naquele momento o próprio domínio, o domínio da calma, o domínio de saber fazer com tranquilidade toda a prova. São essas algumas atitudes que você precisa desenvolver e é interessante que você desenvolva ao longo do processo. Se já as tem, parabéns, desenvolva outras, porque assim você vai se diferenciar de todos os outros candidatos e conseguir a tão almejada vaga no seu concurso. Vamos continuando então, e vamos falar, antes do nosso exercício, eu queria falar uma situação bem interessante, que é a experiência de fluxo, ou a ideia da melhoria contínua. Existe uma situação que muitas pessoas começam a se desanimar, ou se desanimam na primeira tentativa de realizar um concurso, ou porque o conteúdo é muito difícil, ou porque está em cima da hora, e aí desiste, antes mesmo de começar.
Então vamos entender um pouco essa experiência de fluxo para que você tenha mais calma e tenha mais planejamento ao realizar concursos. Veja bem, realizar concursos, porque às vezes você pode ter a sorte, o bom destino de passar no concurso que você deseja. Tudo bem, parabéns. Mas tem muita gente que não consegue. Talvez esse seja o seu caso. De repente você quer almejar um concurso mais difícil, uma situação em que você queira mudar. Isso é muito comum. Então, entenda essa experiência de fluxo, essa melhoria contínua. Olha só. Existe eu não sei o nome dele, eu vou colocar aí na tela o nome desse psicólogo. E ele desenvolveu essa ideia do estado de fluxo ou experiência de fluxo. Vamos prestar bem atenção aqui no nosso mouse e entender o seguinte. Imagina que você tem aqui, ó, tempo, e aqui a gente vai colocar dentro do tempo o chá, conhecimento, habilidades e atitudes, que você vai desenvolver do zero, do baixo, até o alto, ou a ideia do infinito, porque vai além. E o nível de dificuldade ou desafio. Vamos imaginar que aqui você esteja desenvolvendo a capacidade de superar o desafio de passar num concurso. Imagina o seguinte: quanto maior a dificuldade, mais tempo você vai ter que se dedicar. E lembrando, conhecimento, habilidade e atitude. Então, se você tem uma dificuldade muito grande e pouco tempo dedicado, pouca habilidade para aquilo, você vai ter ansiedade, que é o que as pessoas que desistem, né? As pessoas desistem por quê? Porque ela não vai conseguir, causa nela uma ansiedade muito grande, então ela não se dedica àquele projeto e abandona, porque ela tem uma ansiedade, uma tensão muito elevada. Se você tem a habilidade necessária, todo o conhecimento, todas as atitudes, mas o nível de dificuldade é baixo. Por exemplo, vamos imaginar que você vai realizar um concurso para ensino fundamental incompleto e de repente você já é preparado o suficiente para passar em um concurso de nível superior, né, de um juiz federal. Veja só, evidentemente vai causar nessa pessoa tédio ou desânimo mesmo para realizar um concurso desse. Então não adianta estar com todas as habilidades, mas o nível de dificuldade seja baixo, ou estar com um nível de dificuldade altíssimo, mas não ter a habilidade necessária para isso. Se você tem uma dificuldade maior do que pode e pouca habilidade, você vai entrar nessa zona de ansiedade. Se você tem grande habilidade, mas o nível de dificuldade é baixo, você vai entrar nessa zona de tédio. Qual é o ideal? É que você se desenvolva nesse estado de fluxo, nesse equilíbrio entre a dificuldade e a habilidade. Então imagina o seguinte, a gente falou aqui, fazer concurso até passar. Por quê? Porque ao longo do processo, você vai se desenvolvendo para atingir o grau adequado de conhecimentos, habilidades e atitudes naquele desafio que você deseja vencer. Imagina o seguinte, você acabou de se formar em Direito e vai fazer o concurso para um juiz federal. Se durante o seu curso você apenas enrolou, passou por passar, tirou aquela nota mínima, evidentemente você não vai conseguir desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes para passar nessa prova, a não ser que você seja um gênio e nem precise fazer isso. Mas, se durante o seu processo de aprendizagem você se dedicou bastante tempo para desenvolver isso, de acordo com o grau de dificuldade e desafio que você tenha desejado, por exemplo, você estudou para aprender e não para passar, você vai ter ao longo do processo aumentado a sua habilidade e a condição de superar o desafio que se coloca à sua frente. Então, uma pessoa, normalmente isso vai acontecer, não conheço, se tiver é exceção raríssima. Uma pessoa que se preparou o suficiente para se tornar juiz federal, ela se dedicou horas, meses, anos para isso acontecer. Então você tem que ter a adequada preparação entre tempo
desenvolvendo o que precisa e o desafio que você precisa superar, para assim ter crescendo num momento, numa situação de equilíbrio para superar a sua dificuldade. Não fique chateado se você não passar no concurso, não fique triste, triste assim, ao ponto de desistir. Você pode ficar triste, é claro, porque isso é natural, mas também tenha consciência daquilo que você sabe e precisa aprender. Pegue o resultado que é aparentemente um fracasso como algo para aprender. É muito comum a pessoa passar depois de 4, 5 concursos e daí em diante passar em todos. Por quê? Porque ela se desenvolveu e entrou no estado de fluxo. Só que assim, eu estou colocando aqui essa teoria do estado de fluxo de uma forma relacionada à preparação para concurso. O Mihail, esse cara aí, ele desenvolveu na ideia de felicidade. Eu vou colocar aqui embaixo o link onde tem uma palestra dele no TEDx. Você também pode fazer a pesquisa aí pela internet sobre estado de fluxo, experiência de fluxo, em que você vai utilizar de outra forma, tá bom? Mas aqui é só para a gente ter algo para comparar na preparação para concurso. Fica à vontade de assistir após a nossa aula aqui o que o senhor aqui falou, né? E tá aqui o link, tá a legenda em português, você pode assistir ou pesquisar pela internet, já tem muita coisa falando sobre isso. Mas a ideia principal é essa: você vai melhorar, tendo a compreensão entre manter-se melhorando suas habilidades, melhorando seus conhecimentos, para assim poder superar um desafio, uma dificuldade maior. E por mais que às vezes você enfrente dificuldades além das suas habilidades, você sempre vai ter esse crescimento aqui. Ora, a dificuldade vai estar maior do que a sua habilidade, ora, as suas habilidades vão estar maiores que as dificuldades. E assim você vai crescendo e se desenvolvendo, certo? Bom, para finalizar, vamos falar aqui sobre como você pode iluminar o seu caminho, como você pode clarear os seus objetivos. Vou dar aqui uma dica bem interessante antes da gente fazer o exercício. Seu objetivo, ele precisa ser positivo. Cuidado ao elaborar objetivos negativos, porque a mente ela não capta bem a ideia da negação. Se eu pedir assim, olha, imagine uma bola, e aí você vai imaginar uma bola, amarela, azul, verde. Mas se eu disser, imagine uma não bola, você vai pensar em bola. O não você vai descartar e vai continuar pensando. Então, procure elaborar objetivos positivos. Tem que também compreender que a decisão por um objetivo é sua, é pessoal. E não adianta seu pai, sua mãe, como acontecia na adolescência, façam naquele concurso se você realmente não desejar. Talvez você até consiga, por ter habilidades suficientes, conhecimentos suficientes para isso. Mas, quanto mais for pessoal a sua decisão, mais condições você vai ter de conseguir atingir. E aí vai ser bem mais interessante. Você precisa ter fé. O que acreditar? Se não acreditar em nada, você vai conseguir, você não vai ter motivação para realizar, você não vai ter como fazer se não acredita que pode passar e de antemão já desiste. Comece a agir. Não adianta. Eu quero ganhar na Mega Sena e não joga na Mega Sena. Eu quero passar no concurso e não faz concurso e nem estuda. Eu quero isso, eu quero aquilo e não age. Não adianta. Como dizem na Bíblia, né? Fé sem obras, faça suas obras. Estude, se prepare. Persista. Não desista. Insista. Sempre. Sempre até passar. E aí a gente vai fazer um pequeno exercício. Eu peço que você anote. Eu vou dar aqui algumas ideias onde você pode trazer seus objetivos. E para cada um, elabore pelo menos um objetivo ou mais, se você desejar, né? Quais são seus objetivos após passar no concurso? Então o exercício não é, eu quero passar em tal concurso. Não, é após passar no concurso. O que você deseja? Escreva bem no seu caderno. Por exemplo, quais são os motivos? Coloque qualquer um aí. Mas eu vou dar a ideia de alguns aqui, ó. De ordem familiar. Em relação a pais, filhos, irmãos. Ou em relação aos amigos. Quando você passar no concurso, o que você pode fazer? No seu lazer. Onde você pode melhorar no seu lazer? Aquilo que você ainda não tem. Em viagens. O que você quer conhecer? Financeiro mesmo. Não é o único, mas também é importante. E relacionamento amoroso. Como é que você pode melhorar? O que você pode conseguir após passar no concurso? De forma intelectual, na melhoria, no estudo, na preparação. Eu, por exemplo, quando eu passei no concurso, eu passei para poder estudar na universidade. Então eu trabalhei, concursado, e
me formei, pós-graduei e assim foi. Forma emocional, como é que você pode se sentir? De repente está desempregado, e aí se você passar no concurso vai ter aquela satisfação de poder trazer comida, de poder ajudar em casa e assim vai. Você vai se sentir bem. Ah, eu quero me sentir bem, quero me sentir melhor, quero me sentir querido, assim vai. Escreva para cada situação dessa. Em termos de desenvolvimento pessoal, puxa, eu posso fazer aquele curso, eu posso fazer aquela viagem e aí eu vou poder aprender sobre a cultura local e aí eu vou poder ter melhores experiências, vou poder crescer e assim vai. Em termos de paz interior, espiritualidade, não importa se você é religioso ou não, se for religioso, melhor ainda, ou não importa. Em relação à sua paz interior, seu equilíbrio místico, na saúde, se dedicar a um esporte, fazer uma academia, se alimentar melhor, virar vegano, virar provador de carnes do mundo inteiro, não sei. Coloque aí o que você deseja. O que você deseja, qual é o seu objetivo em relação a cada situação dessa. Pelo menos uma, duas, escreva mesmo. E olha o seguinte, uma dica adicional. Depois que você realizar esse exercício, deixa ele fácil e sempre leia, sempre dê uma olhadinha, se relembre. A gente tem a mania de esquecer dessas coisas. Sempre se relembre, sempre leia. Sempre que possível, dê uma olhadinha novamente nesses objetivos. Faça esse exercício de forma tranquila, calma, ouvindo uma música relaxante. Escreva, dedique um tempo a isso. Realmente, esse momento é especial. Você não vai conseguir subir a montanha se não tiver a motivação adequada para subir aquela montanha, porque no meio do caminho você vai querer desistir porque é cansaço, porque é perigoso, porque é isso, aquilo, outro. O concurso é a mesma coisa. Se você não tiver bem adequado, o que te motiva a andar, a superar este desafio, você vai acabar desistindo por um motivo ou por outro. Esta é a segunda aula, eu espero que tenha lhe ajudado. Na nossa terceira aula a gente vai desenvolver outros aspectos, mas dedique um tempo fundamental a isso. Por isso que na primeira e na segunda aula a gente falou bastante sobre isso. A gente vai falar alguma coisa na terceira aula e repare, até agora eu não falei nem da forma de estudar, nem como é que você tem que aprender, mas o que internamente e às vezes externamente vai te ajudar a passar num concurso. Assista a próxima aula, assine o nosso canal, compartilhe com quem você acha que tem que compartilhar e eu agradeço a você ter ficado aqui até o final. Até a próxima aula. Até mais.